Pense rápido. E se neste exato momento todos os servidores que armazenam fotos, vídeos, documentos, aplicativos e sistemas do mundo simplesmente desaparecessem? Quantas empresas continuariam funcionando amanhã? Quantos aplicativos no seu celular ainda abririam? E quantas partes da economia global simplesmente parariam? A verdade direta é esta: grande parte da infraestrutura digital do planeta hoje depende de algo que praticamente não existia há pouco mais de 15 anos em sua forma moderna: a computação em nuvem. Mas como chegamos a um mundo onde empresas inteiras funcionam sem possuir sequer um servidor físico próprio? Como foi possível transformar enormes centros de dados em serviços acessíveis sob demanda, pagos por minuto de uso? E em que momento a infraestrutura da internet deixou de ser apenas hardware e passou a se tornar um modelo econômico completamente novo? Para responder a essas perguntas, é preciso voltar muito antes da palavra nuvem se tornar popular. A ideia central por trás da computação em nuvem nasceu ainda na década de 1960. Naquela época, computadores eram máquinas extremamente caras, ocupavam salas inteiras e pertenciam quase exclusivamente a governos, universidades ou grandes corporações. Um único computador central, chamado mainframe, precisava ser compartilhado por muitos usuários. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros sistemas de timesharing, um conceito desenvolvido em instituições como o MIT. Em vez de um computador ser usado por apenas uma pessoa por vez, múltiplos usuários podiam acessar a mesma máquina remotamente através de terminais. O sistema dividia o tempo de processamento em pequenas fatias e distribuía entre vários usuários quase simultaneamente. Esse modelo introduziu uma ideia revolucionária para a época: o poder computacional poderia ser compartilhado como um serviço. Em 1961, o cientista da computação John McCarthy, um dos pioneiros da inteligência artificial, chegou a sugerir publicamente que no futuro a computação poderia se tornar uma utilidade pública, semelhante à eletricidade ou ao telefone. A ideia parecia quase utópica, mas o princípio conceitual da nuvem já estava ali. Durante as décadas seguintes, porém, a infraestrutura necessária ainda não existia. Redes eram lentas, computadores eram caros e a internet ainda estava em seus estágios iniciais. Nos anos 1980 e 1990, algo começou a mudar. A expansão da internet e o crescimento de grandes data centers criaram novas possibilidades. Empresas passaram a centralizar grandes quantidades de servidores em instalações especializadas para hospedar sites e sistemas corporativos. Esse modelo ficou conhecido como hosting. Empresas alugavam espaço em servidores físicos ou racks inteiros dentro de data centers para hospedar seus sistemas online. Mas ainda havia um problema fundamental: cada aplicação normalmente dependia de um servidor específico. Isso significava que grande parte da capacidade de processamento ficava ociosa na maior parte do tempo. Um servidor podia estar usando apenas 10 ou 20% de seu potencial, mas ainda assim precisava existir fisicamente. Foi nesse ponto que uma tecnologia crítica começou a amadurecer: a virtualização. A virtualização permite que um único servidor físico seja dividido em várias máquinas virtuais independentes. Cada máquina virtual pode rodar seu próprio sistema operacional e suas próprias aplicações como se fosse um computador separado. Embora conceitos de virtualização existam desde os mainframes da IBM nos anos 1970, foi no final dos anos 1990 que a tecnologia ganhou grande impulso com empresas como a VMware. Ao permitir que vários sistemas operacionais rodassem simultaneamente no mesmo hardware, a virtualização transformou radicalmente a eficiência dos data centers. Agora, um único servidor físico podia hospedar dezenas de servidores virtuais. Esse avanço abriu caminho para algo ainda maior. No início dos anos 2000, empresas da internet começaram a enfrentar um desafio novo. Plataformas online estavam crescendo em escala global. Milhões de usuários acessavam serviços simultaneamente e a demanda por processamento podia variar drasticamente ao longo do dia. Manter infraestrutura suficiente para suportar picos de acesso era extremamente caro. Servidores precisavam ser comprados, instalados, configurados e mantidos, mesmo que ficassem ociosos grande parte do tempo. Uma empresa enfrentou esse problema de forma particularmente intensa: a Amazon. No início dos anos 2000, a Amazon já operava uma das maiores infraestruturas de servidores do mundo para sustentar seu comércio eletrônico. Durante períodos como a Black Friday ou o Natal, a demanda explodia. Para evitar falhas, a empresa precisava manter capacidade excedente enorme durante o resto do ano. Engenheiros da Amazon perceberam algo importante: a empresa havia desenvolvido uma infraestrutura massiva de servidores, armazenamento e redes que permanecia subutilizada durante longos períodos. A pergunta inevitável surgiu: e se essa infraestrutura pudesse ser oferecida para outras empresas como um serviço? Em 2006, a Amazon lançou oficialmente o Amazon Web Services, conhecido como AWS. Entre seus primeiros serviços estavam o Amazon S3, voltado para armazenamento de dados, e o Amazon EC2, que permitia criar servidores virtuais sob demanda. Pela primeira vez na história, qualquer empresa podia alugar capacidade computacional pela internet em questão de minutos, sem comprar hardware, sem instalar servidores, sem construir data centers. Era possível iniciar uma máquina virtual em poucos cliques e pagar apenas pelo tempo de uso. Esse modelo ficou conhecido como Infrastructure as a Service. A consequência foi imediata:
Startups passaram a nascer sem precisar investir milhões em infraestrutura tecnológica. Empresas podiam escalar suas aplicações automaticamente conforme o número de usuários crescia. Se um aplicativo recebesse 10 mil usuários em um dia e 10 milhões no dia seguinte, a infraestrutura podia simplesmente crescer junto. Nos anos seguintes, outras gigantes da tecnologia entraram nessa corrida. Em 2008, o Google lançou o Google App Engine, introduzindo o conceito de Platform as a Service, onde desenvolvedores podiam executar aplicações sem se preocupar com servidores ou sistemas operacionais. Em 2010, a Microsoft lançou o Microsoft Azure, expandindo ainda mais o mercado de serviços em nuvem. Enquanto isso, data centers evoluíam para uma escala sem precedentes. Instalações gigantescas passaram a abrigar centenas de milhares de servidores distribuídos em clusters altamente automatizados. Empresas como Google, Amazon e Microsoft começaram a construir data centers em diferentes regiões do planeta para reduzir latência e aumentar a redundância global da infraestrutura. O conceito de elasticidade tornou-se central. Sistemas podiam crescer e diminuir automaticamente conforme a demanda. Recursos computacionais passaram a ser tratados como unidades flexíveis e programáveis. Ao mesmo tempo, surgiram novos modelos de serviço. Software as a Service permitiu que aplicações inteiras fossem executadas diretamente na nuvem. Em vez de instalar programas localmente, usuários passaram a acessá-los através do navegador. Ferramentas como armazenamento online, editores de documentos, sistemas empresariais e plataformas de comunicação migraram para esse modelo. O impacto econômico foi profundo. Segundo estudos da International Data Corporation e da Gartner, o mercado global de computação em nuvem ultrapassou centenas de bilhões de dólares anuais na década de 2020. Empresas inteiras passaram a operar sem infraestrutura física própria, dependendo quase totalmente de plataformas em nuvem. Startups tecnológicas puderam crescer exponencialmente sem precisar construir centros de dados. Aplicações globais passaram a ser lançadas por pequenas equipes com acesso instantâneo à infraestrutura de escala planetária. Ao mesmo tempo, novas tecnologias surgiram sobre essa base. Containers, popularizados pelo Docker em 2013, permitiram empacotar aplicações de forma portátil. Orquestradores como Kubernetes, originalmente desenvolvido pelo Google, passaram a gerenciar milhares de containers distribuídos automaticamente em clusters. A própria arquitetura de software começou a mudar. Surgiram os microserviços, funções serverless e arquiteturas distribuídas projetadas especificamente para ambientes de nuvem. Hoje, serviços de streaming, inteligência artificial, bancos digitais, redes sociais e sistemas científicos dependem diretamente dessa infraestrutura invisível espalhada pelo planeta. Milhões de servidores operam continuamente em enormes instalações industriais, consumindo energia, resfriamento e conectividade em escala global. A computação deixou de ser apenas uma ferramenta localizada em máquinas individuais. Tornou-se uma infraestrutura planetária. Mas essa transformação levanta uma pergunta inevitável. Se a eletricidade transformou a sociedade no século XX ao se tornar uma utilidade universal, e se a computação agora começa a assumir o mesmo papel no século XXI, então estamos apenas usando computadores conectados à nuvem, ou estamos, silenciosamente, construindo o primeiro sistema computacional verdadeiramente global da história da humanidade.